Olá, queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Fazendo as atividades de artes. Toda aula a gente pergunta isso, porque, na verdade, eu gostaria muito de saber como vocês estão. Já estou com saudade, então espero que vocês estejam realmente fazendo as atividades de artes, tirando um horário legal para fazer, um horário que você esteja bem tranquilo, né, para poder fazer essa atividade, para usar a sua criatividade e o seu capricho também, tá bom? Eu faço todas as vezes os meus desenhos em um lugar tranquilo, num momento que eu estou bem tranquila, assim, com calma, porque a criatividade vem, né? É muito legal. Geralmente eu gosto de desenhar na mesa, com o meu material de artes, gosto de usar todos os meus lápis de cores, também, né? Sou professora de artes, adoro cor. Então, eu gosto de colocar as cores bem vivas no meu desenho. Então, cada um tem um estilo, né? E o cordel tem um estilo bem diferente também de usar as cores. A gente vai ver hoje aqui na nossa aula, ok? O cordel, ele tem uma história bem legal. Então, é essa história que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? O nome do cordel vem falando exatamente da forma que ele era apresentado. Ele era apresentado em algumas feiras. Eram algumas pessoas bem simples que desenhavam, que escreviam, e era colocado em cordas, em feiras. Então ficou conhecido como literatura de cordel. Eram livrinhos, igual você está vendo nesses slides. E esses livrinhos eram pequenos, em aproximadamente 16 centímetros, eram bem pequenininhos, levinhos, com a folha bem fácil de manusear. E dentro desse livrinho havia poemas. E esses poemas, eles eram ritmados. Tinham um ritmo bem legal. Então, eles falavam um pouquinho da sua vida, dos seus costumes, do que acontecia na cidade, do que acontecia no local onde eles moravam, tá bom? E esse folheto era esticado, era colocado nessas cordinhas, que era o cordel, e era encontrado em feiras livres. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente acha o cordel em feiras de livros, em estandes, em shopping, mas antigamente era na feira livre mesmo, que eles colocavam esse material para vender. Olha que legal e que curioso. O cordel ele surgiu em Portugal e veio para o Brasil. Basicamente, ele foi usado no Nordeste. Então, as características daquela cultura é bem explícita aqui nesse desenho, né? Você vê a paisagem, vê os animais que tinha naquele local, as roupas típicas também, olha que legal. E geralmente eles usavam uma cor só para estampar essa imagem, para criar essa imagem que era a capa da literatura de cordel. Eles faziam essa imagem com material diferente que nós chamamos de estilogravura, que a gente vai conhecer agora a partir desse momento. Tá vendo que cada livrinho tem um tipo de desenho diferente? Tem letras, tem desenhos, trabalhando aquela região. Então, eles trabalhavam com festas populares, eles trabalhavam com culturas e religião, com política, tudo isso você encontrava dentro desses livrinhos, porque não existia jornal. Então, era uma forma deles passar aquele conteúdo, né? Aquelas curiosidades, aquelas histórias um para o outro. E, basicamente, essa era o único jornal que eles tinham naquele período. Era literatura, era o cordel que passava informação, ok? Essas características eu já falei, né? Era uma literatura de bolso, era pequenininho, e muitas pessoas foram alfabetizadas a partir da literatura de cordel, que era o único material que eles tinham que era bem acessível, que eles encontravam em qualquer lugar. Aos poucos foram acrescentando outras cores, né, colocando poemas mais ritmados. E aqui tem alguns desenhos, né? Esses desenhos que nós estamos vendo agora são representando uma família. Então, você vê aqui a característica do sertão,
pelas roupas, nem todo mundo tinha condução, então geralmente as crianças ficavam em cima, né, do burro, mas tinha aves. Olha o chapéu, que legal! Tudo bem característico, bem nordestino, não é isso? Olha que legal aqui, tipo uma festa popular, um pouquinho de folclore também, trabalhando os pescadores, essa aqui, olha que bonitinho. Vocês reparam que a maioria usa só uma cor, né, que é a tonalidade de preto, mas podemos usar qualquer cor que a gente quiser. E nós vamos entender agora o que é a xilogravura. Xilo, que é de madeira, e gravura, que é desenho. Então, essa xilogravura no cordel era feita em placas de madeira, era a técnica que eles usavam. Eles desenhavam numa placa de madeira, e essa placa de madeira ela era cavada, né, com alguns instrumentos de cortar madeira, como goifas, né? Ou qualquer material que eles tinham que era pontiagudo. Eles faziam esse desenho na madeira, eles chamavam essa madeira de matriz. E essa matriz, ela servia para fazer várias imagens, vários desenhos, como se fosse um carimbo. Hoje em dia a gente conhece muito o carimbo, né? A gente tem carimbo nas escolas, a gente tem carimbo em alguns comércios, mas antes esse desenho era usando essa técnica da xilogravura. Você criava um desenho para uma capa, né? Vamos supor que você ia fazer um poema trabalhando uma festa cultural, por exemplo, uma festa na roça. E você desenhava toda a estrutura da festa, todos os animais que você queria desenhar, tudo isso na madeira. E depois você reproduzia esse várias vezes, o mesmo desenho, como está na figura ao lado aqui do lado direito, que é uma imagem já reproduzida, como se fosse uma cópia, né, da imagem original. Então, nós vamos fazer essa técnica da xilogravura com material que a gente tem em casa, né? Nós vamos usar na atividade, eu vou explicar essa atividade passo a passo. Então, você vai separar aqueles materiais que eu pedi no material de estudo, que é a bandejinha de isopor. Olha que legal ele pintando aqui na madeira, ó, alguns materiais que eles usam, mas nós vamos fazer com a bandejinha de isopor. Então, você vai separar essa bandejinha, um lápis ou caneta para fazer o desenho. E se você tiver tinta em casa, você pode usar tinta em casa. Se você não tiver tinta, você pode usar algumas coisas que soltam uma cor, né? Que nós temos no nosso material. Uma canetinha. O lápis de cor não dá certo, não. Tem que ser canetinha, ou de repente você pode estar usando também um marcador de texto, porque você vai poder carimbar usando essas tintas, que é bem fácil também. Então, eu vou ensinar passo a passo, tá bom? Daqui a pouquinho, nessa atividade, nós vamos usar a criatividade da xilogravura. Nós vamos trabalhar com bandejinha de isopor, que é bem prático e é bem simples, não machuca a mão. Você pode estar desenhando com um lápis ou com uma caneta e fazer a sua matriz do desenho com a bandeja de isopor, que é um material reciclado. Olha que legal, beleza? Então, separe o seu material, venha com muita criatividade. Se você tiver em dúvida, volte esse vídeo e assista direitinho, passo a passo, a história da xilogravura, da literatura do cordel, ok? E agora nós vamos começar a nossa atividade. Prepare aí que eu vou contar até 3 e nós vamos fazer juntos, beleza? 1, 2, 3. Recapitulando, a nossa atividade é a xilogravura, que nós estamos trabalhando com referência da literatura de cordel, né? A literatura de cordel eram pequenos livretos que tinha uma poesia ou um repente rimado, que tinha rima no seu desenho e que era usado no Nordeste, né? Desde o início, eles usavam para decorar esses livrinhos a xilogravura. Xilo, que quer dizer madeira, gravura, imagem. Imagem feita em madeira. E essa madeira era a matriz para todo o desenho, né? Para toda a confecção do cordel. Então, nós vamos usar o isopor para essa atividade.
esse isopor é uma embalagem que ela já é reciclada, vem com frios que a gente compra, né? E para não descartar, nós vamos usá-la na aula de hoje. Primeira coisa que nós vamos fazer é recortar essa parte que é mais altinha aqui. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou recortar essa parte. Que eu tenho que ficar só com essa base de baixo. O meu aqui está um pouquinho arranhado, mas eu posso usar a parte de trás, tá bom? Mas eu tenho aqui algumas aqui do meu lado, guardada, para fazer essa atividade. Como o cordel, ele usava a cultura, as festas culturais, as festas de roça, né? As festas que a gente usa muito na nossa cultura, no Brasil, né? Alguns chamam, tem vários nomes, mas nós vamos trabalhar alguns temas relacionados à roça, né? A esse momento eu fiz aqui já preparei para vocês, ó, como se fosse uma festa cultural que nós temos. Coloquei alguns elementos, mas aqui eu vou trabalhar com um desenho de um bichinho, né? Que eu vou fazer aqui, eu já comecei a marcar o meu isopor. Para marcar o isopor, eu uso lápis. Desenho bem de leve. Eu vou fazer um galo, né? Então, eu vou fazer de leve, apertando devagar. Porque eu preciso que fique um veio aqui, uma parte mais baixinha no isopor. Então, eu vou desenhando primeiro a lápis. Não vou apertar muito, porque eu quero só marcar o meu desenho. Que é a minha gravura, feita em isopor. Vai ficar bem divertido. Olha, já tá aparecendo a minha imagem. Eu fiz bem de leve e tô começando a apertar, porque eu preciso que fique essa parte funda aqui, ó. Só que eu vou apertar novamente, ó. Então, agora eu vou fazendo bem devagar. Mas eu preciso que fique bem funda. Então, ó, tô apertando o meu lápis. Pode ser caneta também. Quem não tem lápis, pode pegar uma caneta. Olha que legal que tá ficando, ó. Ok? Isso vai ser muito importante para aparecer a imagem depois. Lá na nossa apresentação, eu falei que eles usavam tinta. Só que aqui na nossa aula, nessa atividade, nós vamos usar a tinta, mas também vamos usar a tinta do marcador de texto, que vai ficar bem divertido também, porque quem não tiver tinta em casa, pode brincar fazendo carimbo usando a tinta do marcador de texto, que vai ficar bem legal. Pelo menos o que eu fiz antes, ficou bem bonitinho, agora eu vou fazer com vocês. Então, estou criando aqui o meu desenho, a minha imagem, que é a minha matriz. Por que a gente fala de matriz? Porque quando eu terminar esse meu desenho, eu posso carimbá-lo quantas vezes eu quiser. Então, eu não vou ter um desenho só. Eu posso fazer vários desenhos, posso criar vários livrinhos, posso criar uma decoração de festa usando a xilogravura. É com essa gravura que eu estou fazendo aqui. Pode ser qualquer tipo de desenho. A minha escolha foi um desenho feito com um bichinho de roça, porque minha festa é cultural, como é uma festa de roça, não sei se vocês gostam, né? Eu amo a culinária dessas festas, amo comer canjica, eu gosto muito de milho. Então, eu estou fazendo aqui o meu desenho inspirado na literatura de cordel, usando a gravura. Olha que bonitinho que ficou, ó. Vou chegar mais pertinho. Ficou bem legal. Se eu quiser, eu posso fazer alguns buraquinhos aqui, ó, que tudo que ficar fundo vai ficar branco no meu desenho. E eu vou tentar agora carimbar. Como eu falei com vocês, nós temos várias formas de fazer isso. Eu vou fazer com tinta, a xilogravura era feita com tinta, mas como nem todo mundo tem tinta em casa,
eu vou fazer também com esse material aqui, ó, que é um marca-texto, tá bom? Então, para começar, eu vou pegar uma folha, que pode ser de um caderno, uma folha de papel Chamex sulfite, né, que a gente tem em casa, uma folha de papel A4. Eu cortei ela ao meio, porque o desenho é pequenininho, eu não preciso da folha toda, então eu vou economizar, tá bom? Então, eu usei aqui, ó, um pedacinho de folha. Vou pegar um pincel que eu tenho em casa, se eu não tiver pincel, pode ser com o dedo. Só que eu tenho que lembrar que esse desenho não pode ganhar muita tinta, não. Tem que ser pouca tinta, porque não pode entrar nesses espaços. Vou deixar aqui só para não sujar. E vou fazer assim, ó, passar a tinta no desenho todo. Que é a folha de isopor, que é um materialzinho que é reciclado. Olha que legal que ficou. Espalhei bastante. Não pode ser muita tinta, mas também não pode ser tão pouquinha tinta, né? Vou pegar aqui, ó, minha folha, vou colocar por cima e vou espalhar, vou apertar com a minha mão, passando bem forte, para ver o resultado, a mágica que vai ser agora, tá bom? Então, olha só. Coloquei aqui e vou tirar. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que legal, que bonitinho que ficou. Eu tenho agora uma gravura, um desenho. Se eu quiser, eu posso fazer outro, ó. Vou pegar a mesma placa, porque como eu falei, essa placa agora é a minha matriz, ó. Vou pegar um pouquinho de tinta, vou passar novamente no desenho todo. Sempre coloco uma folha embaixo, ó, porque o que tá sujando aqui, ó, tá sujando na minha folhinha. Então, não vai sujar a minha mesa, não vai sujar o meu espaço. Vou colocar aqui novamente a folha e vou apertar bastante. Por que que a gente aperta bastante? Porque precisa de carimbar, eu preciso pegar a tinta que está na minha plaquinha de isopor, que é a minha matriz. Olha que legal. Ó, que bonitinho que ficou. Já tenho 2 desenhos, ó. Esse segundo ficou melhor do que o primeiro, ó. Então, eu vou fazendo até dar certo o meu trabalho. Olha que legal. Ficou um carimbo do meu desenho, fazendo a xilogravura da minha literatura de cordel. Olha que legal, que bonitinho. Vamos tentar agora aqui com a nossa plaquinha da festinha que nós fizemos. Eu fiz aqui uma festa cultural. Vou continuar usando o meu papelzinho para não sujar a minha mesa. Já que ele já tá sujinho, eu vou usar o mesmo, né? Posso usar qualquer cor. Eu tô usando uma cor escura. Mas você pode usar a tinta que você tiver em casa. Vou passar nela toda, ó que legal. Vou pegar só mais um pouquinho de tinta. Com essa técnica, você pode enfeitar uma festa, você pode fazer um cartão, você pode fazer qualquer atividade, ó. Essa folhinha agora é o que vai ser o meu trabalho. Eu vou colocar em cima. E mais uma vez, ó, eu vou pegar a minha mão e vou apertar na folha, apertar com força mesmo, tá? Porque eu preciso fazer o carimbo do meu trabalho. Então, vamos ver o que aconteceu, se deu certo. Virando aqui, ó, tirando, olha que legal. Olha que lindo que ficou. Viu? Mas acontece que algumas pessoas, alguns alunos, não têm em casa tinta. Então, o que a gente pode fazer? Do mesmo jeito, da técnica do cordel, eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar pedacinhos menores. Por que menor? Porque nós vamos usar a canetinha, e a canetinha, ela seca com mais facilidade. Então, olha só. Aqui nesse pedacinho aqui, eu vou desenhar um carimbo, que eu vou usar eles várias vezes. Da mesma forma, eu vou fazer uma bandeirinha. Ó, lembrando de apertar bastante. Desenha primeiro e aperta depois, ó. Fiz uma bandeirinha. Olha que legal.
Vou usar a minha folhinha branca, que é a minha folhinha de papel, que é branquinha. Eu vou dobrar, que eu vou fazer um livrinho, como se fosse o cordel. Vou pegar a minha canetinha, meu marcador de texto e vou passar ele assim, ó. Em vez de usar tinta, eu vou usar o que eu tenho em casa. Então, eu só tenho marca-texto de uma cor só, não tem problema. Se eu tenho mais cores, eu uso mais cores. Olha que legal, ó. Passei em tudo. Vou vir aqui na minha folha, vou colocar e vou apertar, igual eu apertei o que eu usei com tinta. E quando eu tirar, olha que legal. Eu tenho o carimbo da bandeirinha. Aí, se eu quiser fazer de outras cores, ó, eu vou usar agora laranja. Da mesma coisa, da mesma forma, ó. Do mesmo jeitinho, eu vou passar o marcador na placa inteira, que vai ser o meu carimbo, que é a minha matriz da xilogravura. Nesse caso, em vez de usar madeira, nós estamos usando o isopor, que é fácil, é maleável, é macio, fácil de desenhar. Olha que legal. Fiz tudinho, coloquei aqui do lado e vou apertar. Não pode esquecer de apertar, porque se você não apertar, não sai a cor. Vamos ver se deu certo. Olha que legal, ó, outra bandeirinha que eu tenho. Então, aqui eu vou fazer usando várias cores, né? Eu vou usar agora, deixa eu ver aqui qual cor que tem. Eu vou usar agora a minha cor verde, que eu não usei ainda, tá bom? Com a mesma plaquinha, ó. Por isso que servia a matriz feita em madeira. Essa aqui eu acho que vai ficar clarinha, porque esse verdinho que eu escolhi é bem clarinho. Eu acho que eu vou escolher um mais escuro, ó. Deixa eu pegar o mais escuro aqui. Ah, melhor. O outro é muito clarinho. Se você só tiver uma cor, você vai usar só uma cor. Se você tiver várias cores, faça bem colorido, que vai ficar bem bonitinho. Vou vir aqui, ó, e apertar. E eu tenho aqui a minha xilogravura feita com marca-texto. E eu tenho a minha xilogravura feita com tinta. Você escolhe a técnica que você quiser fazer com o material que você tem em casa, ok? Divirtam-se, façam bastante, treinem bastante. Pode fazer vários modelos diferentes, vários desenhos diferentes. Então, tudo que você quiser, você vai conseguir fazer nessa plaquinha de isopor, usando a tinta ou usando o marca-texto, tá bom? Então, como eu amo arte, eu vou ficar inventando aqui mais coisas para desenhar e espero que vocês façam também. Lembre de guardar o material assim que você acabar a sua atividade, tá bom? Agora, para vocês, ó, eu deixo um beijo e vocês estão no meu coração. Então, eu fiz para vocês, ó, um coraçãozinho em xilogravura. Beijo para vocês, boa aula, boa semana, divirtam-se e aproveite cada momento da vida de vocês, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula de artes com a tia Lília. Tchau!